Sanji finalmente vai despertar o Haki do Rei. Senhoras e senhores, depois de todos esses anos, o Sanji está voltando a ser exaltado. E cara, como assim o Luffy já vai lutar contra o Imu? Essa luta era pra ser lá no final, porque o cara já tá lutando agora contra o Deus do mundo. Nesse vídeo vamos descobrir tudo o que aconteceu no capítulo 1187, que foi um dos mais legais, que finalmente exaltaram o meu querido Sanji. A luta de Luffy e Imu continua e cara, o capítulo já chega com o Luffy dando o maior socão na cara do Imu. E cara, manda ele lá longe, lá pra casa do caramba. Logo depois do soco do Luffy, o Imu revida disparando energia demoníaca no Luffy e no Loki. E no Loki esse poder ele muda pra uma coisa mais específica, porque ele cria uma chama bem onde o Ragnar já tinha acertado antes e dispara uma espada gigante de aura demoníaca chamada Espada do Demônio Rancoroso ou Estigma e atravessa o peito do Loki. Cara, o Luffy tá chocado com esse ataque daí. Agora a gente voltou pra aquela parte onde a Gunko tá presa no gelo. O Imu tava lá no corpo da Gunko, o Loki congelou o Imu, só que também ele congelou a Gunko e aí o Imu vazou do corpo dela. E todos os chapéus de palha estão olhando pra ver o que vai acontecer, porque essa porcaria desse gelo não quebra. E o Brook tá muito preocupado com ela, né? Porque ele conhecia a princesa Shuri e ele tem fé de que, pô, a Shuri tá ali dentro do corpo da Gunko. A gente vê que, cara, o Loki foi jogado lá pra longe e caiu em cima do gelo da Gunko finalmente. E também a gente vê que o Ragnar tá tentando quebrar esse gelo e o gelo finalmente começa a derreter e o Brook tá na esperança de poder falar em breve com a Gunko / Shuri. E o Luffy continua lá, entendeu? Indo atrás do Loki e o Loki ele coloca umas chamazinhas ali que é como se fosse uma mira e ele taca lá o ataque dele com a espada e joga o Luffy lá pra longe. Olha só, todo mundo achando, pô, o que o Oda tá colocando a luta do Luffy contra o Imu agora? Não ia ser o vilão final? Eu não acho que ele vai ser o vilão final. Pra mim vai ser Barba Negra. Porque olha só, vamos lá, Luffy contra Imu vai acontecer nos próximos capítulos e pô, tá bom, vamos supor que o Luffy vença do Imu. Não acho que o Imu vai ser descartado logo em seguida, porque olha o tamanho do vilão que o Oda construiu, né? Só porque o Luffy derrotar ele ali, o Imu não vai ser removido, porque tem muita coisa pra falar dele. Porque, cara, Barba Negra, ele, nesses últimos tempos pra cá, fica muito poderoso, que ele foi invadir o Ratinos, dominou a ilha inteira, pô, ficou lá, conseguiu um monte de aliado e tudo mais. Ele é o vilão, mais ou menos o inimigo direto do Luffy. E, pô, Barba Negra, ele tem a Yami Yami no Mi, né, que é a fruta da sombra, e ele representa a sombra e o Luffy representa o sol, né, porque ele tem o Nika e tal, então isso faz deles personagens opostos. E também tem uma teoria que eu vi que eu achei uma maneira, que estão dizendo que o Barba Negra, ele pode fazer que nem ele fez com Barba Branca, roubar os poderes do Imu. E a gente sabe que o confronto de Luffy e Barba Negra vai acontecer. Mas, cara, sei lá, mano, ele tá trazendo o Imu agora, porque se ele deixar muito pro final, vai ter muita coisa pra resolver. E ele tem que introduzir agora, entendeu? Porque as coisas já estão caminhando pro final. Se o cara for deixar pra lutar com Luffy e Imu sei lá, faltam 5 episódios pra One Piece acabar, não tem como desenvolver tudo que o cara fez, entendeu? Mas ele tá começando a conectar as coisas e, sei lá, agora a gente vai ver essa luta contra o Imu, que lá no final talvez se conecte melhor. Mas eu ainda acho que o Imu vai aparecer sim, porque não faz sentido tirar ele agora. E o Barba Negra vai ser o vilão final ao invés do Imu, por isso que a luta do Imu tá sendo agora. Então a gente tem aqui, ó, na Vila Oeste, o Zoro conversando com o Somers, tá? Que eles querem roubar as crianças de novo. O Somers tá lá chato pra caramba de novo, falando com o Zoro que eu vou vencer essa luta, tá? Meu aliado tá lá. Eu vou vencer você agora, meu filho. E o Zoro tá tipo, eu vou vencer você, mas o meu aliado vai ganhar do seu, tá? E aí eles vão começar a lutar no próximo capítulo, que na Vila Oeste, que a Zaza tá lá, né? A chuva tá caindo, tá todo mundo desesperado e as crianças estão com medo, porque elas vão ser raptadas de novo. A gente vê a Ripley toda desesperada, coitada. Segunda vez que os caras vão atrás das crianças. E quem que aparece? Nosso queridão Sanji. Porque o Killigan está ali pra encher o saco de novo, pra lutar contra o Sanji e ajudar no plano dos Cavaleiros Sagrados. E rapaz, Sanji vai lá lutar contra o Killigan, tá? Ele começa a chutar o maluco, a chuva tá caindo. E sim, cara, olha só, o Killigan tá lá duvidando que o Sanji vai derrotar ele. Sanji diz que conhece a fraqueza do Killigan, né? E ele menciona aqui, na verdade, ele pergunta: você consegue usar o Haki do Rei? Que você sabe minha fraqueza? Porra, Sanji vai despertar o Haki do Rei no próximo capítulo. E cara, isso é muito bizarro, né? Ele não ter despertado esse poder até agora. Mano, é complicado você estar em Elbaf. Falta poucas ilhas em comparação a tudo que já aconteceu pra chegar na ilha final. O cara que é o braço esquerdo do Rei dos Piratas, braço direito, não ter o Haki do Rei, sendo que ele vai ter que lutar. O cara tá lutando contra os Cavaleiros Sagrados, ele vai lutar contra o Killigan, entendeu? O Zoro tá lutando contra o Somers, o Luffy vai lutar contra o Imu. Eles três precisam do Haki do Rei. Luffy, Zoro e Sanji, porque Zoro e Sanji, eles são o apoio do Rei dos Piratas. O Zoro despertou o Haki do Rei há 6 anos, né? Em um ano, teve a luta do Zoro contra o King e ele despertou o Haki do Rei aí, uma cena maravilhosa. Mas, cara, e o Sanji contra o Queen? Pô, podia, não sei. Tá, tudo bem, o King pode ser mais forte que o Queen. E eu não tô falando isso também pra poder ficar falando que a Toei ama o Zoro, sei lá o que, não é isso. Enfim, mas pelo menos eu tenho fé que o Oda vai colocar o Haki do Rei, né? No meio da luta
contra o Killigan, ele tem flashbacks da conversa que ele teve com o Gaban sobre despertar o Haki do Rei. É que o Gaban fala pro Zoro, beleza, você tem o Haki, o Luffy você tem, e pro Sanji ele fala, você não tem o Haki do Rei não, você não despertou ainda, e o Sanji fica muito maluco com isso. Mas, né, o Gaban disse que ele tem as qualidades de alguém que pode despertar o Haki do Rei, entendeu? E o Sanji fica pensando sobre isso. Então teremos Haki do Rei no próximo episódio. E aí a gente tem esse último painel que o Luffy ele ativa o Gear 5 e ele vai usar contra o Imu. E tem essa fonte aí maluca, né? Mas é o Imu contra Monkey de Luffy. E o Imu fala, então finalmente se revelaste, Joy Boy. E aí o Luffy fala, não me chama de Joy Boy. E aí o capítulo acaba, mano. Mas é um capítulo muito bom, que vai começar uma luta, uma não, né? 3 lutas muito boas. Zoro vs Summers, Sandy vs Killigan com bônus de Haki do Rei, porque eu tenho certeza que o Oda vai fazer isso. Você não vai trollar a gente assim não, né, Oda? E a luta mais esperada, Luffy contra Imu.